Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Começando mais uma semana. Por um lado, é um dia a menos para a gente viver. Por outro lado, pode ser um dia a menos para a gente sofrer. À medida das nossas conquistas, são os desafios que nós lançamos. Quem está feliz? Quem está empregado? Quem está ganhando bem? Quem está com saúde? São as coisas do cotidiano do brasileiro, do trabalhador, ou do trabalhador sem trabalho, que é a mais delicada das situações. Daqui uns dias, o presidente da República vem aqui inaugurar a obra que foi realizada pelo governo federal, junto com a Prefeitura de São Luís. A reforma da Deodoro, que ficou belíssima, a Rua Grande, que ainda está naquele processo de retirada dos postes ali das transversais. E essa semana já vieram me dizer que já está cheio de remendo. Daqui a pouco eu vou perguntar para meu parceiro Natanael Júnior se será que é o bloquete São Rizal. Aliás, tem gente que reclama de ser bloquete, mas se fosse paralelepípedo iam estar reclamando também. Quando eu cheguei aqui em São Luís no começo dos anos 80, vindo lá de Maracassumé, era asfaltada a Rua Grande. A gente descia de skate lá da Secretaria de Educação até o Caiçara. Então, a reclamação é um direito do cidadão, principalmente pelos remendos. Não creio que os técnicos do patrimônio iam permitir que fosse utilizado um material em desacordo. Mas o fato é que o presidente vem inaugurar a obra. Deve ser recebido pelo prefeito, que é o parceiro na obra. E tem o comandante do estado, o governador. Esse eu não sei se estará presente na inauguração. E o que a população quer? A população quer que executem as obras necessárias. Não só de uma reforma da Rua Grande, mas também que água, atendimento médico, escola para os filhos, uma escola que funcione com merenda escolar, que não seja arrombada uma madrugada assim, outra não, onde se levem computadores, até merenda escolar. É nessas horas que o cidadão é semelhante ao consumidor. Hoje nós vamos falar dos direitos do consumidor. Recebemos aqui um parceiro, já um velho parceiro da TV Guará, já fez uns quadros aqui nos nossos programas, que é o Sérgio, que agora está integrando a comissão da Ordem dos Advogados do Maranhão, do Brasil, seccional Maranhão, que trata dos assuntos referentes ao consumidor. Sérgio, seja muito bem-vindo aos analistas. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. Sou um telespectador de vocês e espero que o papo seja bem proveitoso e explicativo. Na hora, Natanael. Os remendos eu não sei, mas os camelores estão de volta nas transversais. Lembra? Eu convidei o secretário municipal de urbanismo para vir aqui. Nada contra os camelôs, né? Mas se há uma ordenação da área, né? Reordenação da área, eu acho que um dos pontos que todo mundo reclamava ali será a dificuldade de transitar ali, principalmente nas transversais, né? E agora, depois de reformada, já estão voltando para lá de novo, quer dizer... Então, faltou arrumar um lugar para esse povo aí ficar. E o lugar não é na rua, né? Com certeza. Sem banheiro,
aonde fazer as necessidades fisiológicas, sem aonde sentar para comer um bandeco. E aí? É esse espaço que é legado a este... E olha só, Natanael, você sabe que o trabalhador maranhense existe uma percentagem gigantesca que está na informalidade? Isso. Será que é a rua que eles merecem? Não, eu fui ontem, né, na feirinha, né, sempre que eu posso eu vou, né, gosto muito dali. Aí, Geraldo, a informalidade é tão acentuada, né, que a gente vê, assim, várias pessoas vendendo e tal. E eu comprei um suquinho gourmet, Geraldo. Ah, o suquinho gourmet, que fofo, como é isso aí? Eu gosto do suquinho, né, aquele suquinho, gosta? né, eu sempre tomo, eu gosto muito, ele remete à minha infância ali. Lá na tua terra chama-se sacolé. Sacolé, justamente. Aí, quando eu fui pagar, Geraldo, eu tinha visto R$5, Geraldo. Aí eu ainda perguntei assim, né, mas qual é o gourmet? Aí entregaram um guardanapo, né, o suquinho e tal, uma apresentação muito legal, mas R$5, né, Geraldo? É melhor comer din-din, né? Não vamos resolver o problema da informalidade, né, no preço do din-din, porque senão o negócio, o bicho pega, Vamos né? perguntar para doutor Sérgio o que ele acha. Doutor Sérgio, não dá para acionar os direitos do consumidor aqui, Natanael, pagando 5 conto num suquinho? R$5 e um din-din. É R$5 porque não é din-din, né? É gourmet. Se fosse suquinho din-din, gourmet. Suquinho gourmet. É um preço diferente. Eu me lembrei até de Jairzinho, nosso saudoso Jairzinho, quando ele falava de um político que tinha aqui, que andou por garimpo, teve uma padaria no garimpo e ficou rico, tu lembra? Jairzinho disse que ele enricou vendendo pão, por acaso esse pão era de ouro? Tem uma senhora que vende lá no CT do Moto, né, Dona Ana, né, inclusive, né, o suquinho dela por R$1, Geraldo, e assim, olha, melhor, Geraldo. Tá vendo? Melhor. Né? Então, deixa, Dona Ana pode ver negócio para querer aumentar o preço do suquinho lá. Deixa R$1 mesmo. Doutor Sérgio Melo, o senhor assumiu agora o cargo na OAB? Sim, semana passada nós tivemos a nossa primeira reunião de trabalho, comandada pelo presidente Hugo Passos. Que devia estar aqui com a gente, né? Mas perdeu o voo em Brasília. Perdeu o voo, está fazendo doutorado, está se capacitando ainda mais. E nós fizemos a nossa primeira reunião de trabalho para organizar a agenda, objetivos e já alinhar nossos próximos passos. E, por exemplo, Natanael, esse negócio do consumidor aqui em São Luís parece até que é um consumidor gourmet, né? Porque tem tanta gente querendo defender o consumidor que está até gerando briga. Ou seja, é uma pauta, doutor Sérgio, que no Maranhão não é qualquer um que pode falar de direitos do consumidor, porque tem um monte de professor de Deus aqui, né, em termos de direito do consumidor. Quais são os desafios maiores que vocês veem no horizonte em se tratando de OAB, que é essa instituição tão forte? Bem, os nossos principais problemas, digo nós consumidores, eu classifico primeiro que é a nossa hipossuficiência política, né? Porque o direito do consumidor ele acaba muitas vezes confrontando interesses econômicos. E quando a gente confronta esses interesses econômicos, nós temos uma série de problemas, entre eles com os nossos próprios representantes, que os grupos de pressão com poder econômico têm muito mais força dentro do legislativo, seja ele municipal, estadual, federal, do que nós, consumidores, que atuamos de uma forma difusa, desorganizadas. Nós normalmente não temos órgãos representativos fortes para pressionar o legislativo. Lógico que tem algumas iniciativas que acabam ali, né, iniciativa dos parlamentares, iniciativa de alguns grupos, mas essa nossa força de consumidores não chega nem perto da força econômica, né? No caso de vocês da OAB, qual que é a frente de luta dessa comissão da OAB especificamente? Nossa frente de luta é justamente nos organizarmos para interferir junto ao poder público, legislativo, executivo, para garantir esses direitos, certo? Outra frente, que é um problema que a gente quer combater, é a própria desinformação sobre o direito que o cidadão tem. Porque o consumidor, muitas vezes, ele sequer sabe que ele tem aquele direito, ele sequer sabe que ele está sendo lesado. E o nosso objetivo é justamente informar a população. A gente quer ter uma atuação maciça
nesse certame de informar o consumidor, o cidadão, principalmente aqueles que menos têm, os menos favorecidos, que eles têm uma debilidade nesse conhecimento. E eles são ludibriados, não sabem que estão sendo ludibriados e acabam sendo prejudicados diariamente. Então a gente vai atuar forte nesse ponto. Informar o consumidor, levar o direito ao consumidor, a informação, dizer: seu Joãozinho, Dona Maria, vocês têm direitos. E qual é a estratégia que vocês vão utilizar para atingir esse público? A estratégia é levar várias palestras nas comunidades e nos municípios. Quando palestra, a gente não quer ter esse conteúdo muito jurídico, muito robusto. Palestra é só uma forma de falar, é um bate-papo, é uma conversa como nós estamos tendo tipo aqui. Os analistas, assim. Tipo os analistas. Conversando, trocando uma ideia, percebendo o prejuízo que eles têm, né? E informando: vocês têm direito a isso, têm direito àquilo, não deixem que aconteça isso, não deixem que aconteça aquilo, para informar esse cidadão. E também ajudar a própria classe dos advogados que atuam. Não são todos os advogados consumiristas que estão na comissão. E a gente quer também ajudar na capacitação dos nossos advogados, porque eles também serão vetores desse processo de informação da população. Aliás, esse é um projeto que você já vinha tentando implantar, né? Fazendo palestras em bairros. Você conseguiu convencer a OAB de que o seu projeto era bom e a OAB encampou o projeto? Sim, é um projeto pessoal de levar direito à comunidade, e eu levantei essa bandeira dentro da ordem e foi muito bem recebida, foi muito bem recepcionada pelos colegas, pelo presidente Tiago Dias, pelo presidente da comissão Hugo Passo, porque é uma pauta social e é uma pauta que tem, assim, digamos, uma nobreza e uma utilidade pública. Então, foi muito bem recepcionado e a gente vai entrar em ação. A gente também está pensando, e isso nós precisamos ainda falar com os respectivos secretários, de atuar dentro das escolas. A gente tem um projeto de entrar nas escolas para informar os alunos, para que cada vez mais jovens eles tenham consciência dos seus direitos e também uma consciência enquanto consumidores, porque é importante conscientizar o cidadão, o jovem de hoje, sobre o comportamento nesse ambiente de consumo, que é diário, né? Tá certo. A gente faz a nossa primeira paradinha e volta já para conversar um pouco mais sobre direitos do consumidor. Voltamos aqui com os analistas. Hoje conversamos sobre direitos do consumidor e o nosso convidado é o advogado Sérgio Melo, que é integrante da Comissão do Consumidor da Ordem dos Advogados do Maranhão, aqui do Brasil, aqui do Maranhão. Natanael. Então, o Brasil, né, tem passado por tantas propostas de reformas na lei, né, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista, e tem agora o pacote de leis, né, anticrime do ministro Sérgio Moro. É uma proposta, inclusive, de mudança até do Código Penal. A pergunta é: você acha que o Código do Consumidor merece uma atualização ou do jeito que está, contempla a sociedade hoje, ainda mais com o advento da internet, essas relações abusivas do consumidor que a gente passa por todos os dias aí? Não, não quero com isso criticar o Código, dizer, condená-lo, que está ultrapassado, não é isso. Mas todo o conjunto de leis, toda lei, ela perece com o tempo, porque, como tu mesmo falaste, a internet, as relações se tornaram muito mais diárias, muito mais complexas, muito mais, como é que eu posso dizer? Dinâmicas. Muito mais dinâmicas, esse é o ponto. Então, o Código do Consumidor, ele necessariamente tem que se adequar a esses novos tempos. Só que o código, ele é muito principiológico, é o que ajuda para entender. Ele não chega a ter normas fechadas, ele fala muito de princípios. E uma vez falando muito de princípios, ele acaba sendo subjetivo. Ele acaba sendo subjetivo, o que é ruim por um lado, né? Porque acaba deixando a interpretação do juiz... Para todo gosto, né? Para todo gosto, mas ele também tem uma vantagem, que ele não perece tão facilmente, ele não fica obsoleto tão rapidamente. Então é uma questão mesmo de trazer alguns aspectos
como a internet e as relações de consumo na internet para o código. E também uma coisa que eu acho importante é as legislações estaduais. Também podem corroborar com leis concretas, abraçando os princípios da nossa lei geral, que é da União. Só para se entender, a competência para legislar sobre o direito do consumidor é da União, concorrentemente com os estados. Os estados, então, têm a prerrogativa de legislar sobre o direito do consumidor, portanto, que não afronte as leis federais, atuar como um complemento. Então, eu acho que os estados eles têm que intensificar essa legislação estadual com normas concretas que façam garantir, amarrem os princípios que estão no Código, que é uma lei federal. Deixa eu aproveitar, já que o senhor está falando isso aí, doutor Sérgio, não sei se tu viste, Natanael, o Duarte Júnior, né, que é o grande baluarte do consumidor, que fez um trabalho bastante intenso quando esteve à frente do PROCON, se elegeu o deputado federal mais votado aqui na ilha de São Luís, carregando esta bandeira. Ele anda tendo uma pendenga com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá da Assembleia. O senhor, como advogado, explica para a gente o que está acontecendo lá, doutor Sérgio, e quem é que tem razão? Bem, eu confesso que eu vi realmente o que o deputado Duarte expôs. Tem dois aspectos. O primeiro é contra a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade desse pretenso Código Estadual de Defesa do Consumidor, vou chamar assim. Duarte disse que Neto Evangelista está atrasando o lado dele lá, né? Perseguindo ele, não aprovando as coisas dele. O que o senhor... Bem, aí fica o primeiro ponto sobre direito do consumidor, que é o nosso interesse aqui. As leis estaduais e um possível Código Estadual de Defesa do Consumidor, ao meu ver, é constitucional, é legal, desde que não afronte a legislação federal. Que é maior, né? Que é maior e não atingindo, ok, é legal, é constitucional. Aí ele falou de uma questão de estar sendo perseguido, porque ele possivelmente estaria legislando, estariam fazendo projetos de lei sobre direito do consumidor e que essas leis estariam sendo anexadas ao processo do Código. Então, isso a gente teria que analisar o trâmite dentro da casa, como funcionam os trabalhos. Quanto a isso, eu prefiro não opinar, não quero fazer juízo de valor. Mas é mesmo um outro código, um Código Estadual de Defesa do Consumidor? Eu sou entusiasta da questão, porque eu acabei de falar que eu acho bom que os estados eles intensifiquem a legislação de proteção e defesa do consumidor, trazendo normas concretas, não princípios, funcionando como um verdadeiro complemento da lei federal. Então, eu sou a favor de um possível código. Inclusive, já existe o primeiro código aprovado, que é o Código de Pernambuco. Tem agora um Código Estadual de Defesa do Consumidor no Brasil. Isso já é um fato, já é uma realidade. Aparentemente deu certo. O que eu li, eu gostei bastante. Uma outra questão é debatida, se é inconstitucional ou não. Mas, ao meu ver, é bem clara a questão constitucional, que é a competência concorrente, como eu tenho frisado aqui repetidas vezes, não confrontando o Código Federal, o Código Consumidor, ok, legal. E eu acho bom porque é um estatuto que fortalece o nosso consumidor. Toda medida legislativa que tem esse interesse, que abraça esse interesse de defesa do consumidor, é importante, é salutar. Esse outro código não protelaria ainda mais as decisões da Justiça, porque esgotando no Código Estadual, não teria que recorrer ao federal, ao nacional? Não. Uma lei não vai, justamente, ela não pode nem colidir. Em caso de colisão, Mas você acha que tem como separar? Porque, assim, apesar do Código brasileiro, né, pode ser até dúbio em algumas situações, né, o entendimento tenha ficado um pouco obsoleto, mas também é praticamente, né, se criar um novo espaço para legislar e deixaria de lado, porque se vai buscar uma demanda, né, Geraldo, no Código Estadual, quer dizer, já está praticamente abandonando o Código Federal, né?
Como é que seria isso? Não, eu estou entendendo. Natanael está imaginando como o Código Federal como um tribunal de mais alto grau. Acho que é assim que funciona, doutor? Justamente não funciona dessa forma. O estadual, no caso, ele poderia especificar o que está generalizado? Quando eu ajuizo uma questão consumerista, o juiz ele não vai primeiro julgar com base na norma estadual para depois na federal. Na petição, eu já vou, quando eu boto lá dos direitos, eu já vou dizer, com base na estadual, lei, esse federal segunda lei aquele. estadual, segunda lei federal. Então, não interfere nessa questão de recurso. Eu vou até dar um exemplo assim de como a situação ficaria mais concreta. E no caso da jurisprudência? Eu quero falar especificamente da jurisprudência. Porque se já tem decisões tomadas no Código Nacional e pode ser diferente do que o Código Estadual, né, possa legislar, como é que ficaria isso? Não, aí no caso não poderia, né, doutor? Não poderia, não pode nada que for legislado aqui nesse possível código contrariar a norma da União. E nem jurisprudência? Não, jurisprudência dependendo da jurisprudência, porque a jurisprudência muda ao sabor do vento, dos tempos. A jurisprudência, isso aí já fica uma questão mesmo de técnica legislativa e das normas que regulam o direito brasileiro. A jurisprudência, ela não tem força de lei. A lei sempre sobrepõe a jurisprudência. A letra fria da lei, quando o juiz vai julgar, ela tem força sobre a jurisprudência. Mas a jurisprudência não é uma interpretação já da lei, doutor? Sim, é uma interpretação, mas também não pode contrariar, não pode ser ilegal. Porque senão torna a interpretação ilegal, aí cabe recurso, certo? Certo. Mas uma vez tomada uma decisão, ou seja, como o Natanael falou, que ela virou jurisprudência, ela vai passar a ser aplicada naquela acepção, não é isso? Não, isso no direito americano até poderia concordar tranquilamente, mas aqui no Brasil, falar de jurisprudência, é uma situação complicada. Já é botar piolho na cabeça dos outros? Porque um juiz decide uma forma, um tribunal decide uma forma, e não tem essa regularidade. Seria bom se tivesse, entendeu? Mas aqui na nossa tradição jurídica não é assim. O STJ, que é o tribunal que tem o papel de pacificar as decisões infraconstitucionais e as constitucionais não específicas, ele mesmo se contradiz entre as suas turmas, entre os seus magistrados. Então, no Brasil, falar de jurisprudência em si já é um grande problema, porque eu, inclusive, escrevi um trabalho sobre isso. Eu acredito que no Brasil não tem jurisprudência, na concepção que quer dizer jurisprudência. Em termos quantitativos, até para o telespectador entender um pouco, ser prático assim, quantos artigos e quantas leis caberiam nesse Código Estadual? Assim, você imagina? Não, aí varia. Isso aí eu não poderia precisar, porque depende do trabalho da casa, né? Pois é, porque assim, perguntando isso, porque já que não pode sobrepor o nacional, né? E o nacional já é bem amplo, né? O que seria diferente em termos quantitativos para necessidade de um Código Estadual? Entendi tua pergunta, muito interessante. Eu de Pernambuco, até onde eu vi, tinha uns 200 e poucos artigos. Então, acho que seria nessa faixa também. E aí, narra situações bem concretas, certo? E eu acho que é uma medida interessante, é uma medida que vai fortalecer, não vai gerar embaraços jurídicos. Vai, inclusive, fortalecer o consumidor quando for defender os seus direitos, porque, como eu disse, não pode contradizer e acaba que transforma numa situação mais concreta, fica ainda mais clara a situação. Vou dar um exemplo. O Código de Defesa do Consumidor da União veda a venda casada, certo? Ao invés da gente precisar do PROCON para notificar o cinema, para dizer que você não pode entrar com sua pipoca, quem sabe causar um embaraço aí de algum juiz achar que não é venda casada, a gente bota dentro do nosso código dizendo que os cinemas não podem proibir a entrada com outros alimentos, porque obrigar o consumidor é venda casada. Ou seja, a briga dos dois deputados é puro ego.
Porque, no fundo, seria bom para o consumidor, facilitaria a aplicação? Ao meu ver, é uma pauta importantíssima. Inclusive, a OAB, através da comissão, tem um interesse em corroborar com a questão, no debate técnico. Nossa questão é sempre técnica e direcionada ao consumidor. A gente não quer entrar nesse vespeiro, mas a pauta em si, ao meu ver, e eu acredito com os colegas que eu conversei, é importante para a defesa do consumidor. É que as questões políticas, infelizmente, elas acabam se sobressaindo, inclusive na mídia. Mas a pauta em si é uma pauta nobre que a gente considera importantíssima para o nosso consumidor. Quer entrar nesse vespeiro, Natanael? Eu vou fazer uma pergunta, até uma curiosidade, né? Já que você falou aí do Duarte, deputado. Ele estava aí no final de semana, aí, na sexta-feira, foi na quinta, dia de sessão, entrou numa discussão com o Adriano Sarney, aí Adriano Sarney deu uma enquadrada nele, negócio da medalha lá do Bruno Shinoda, que o Duarte também votou e quis fazer, enfim, atacar lá o Adriano Sarney. Mas a pergunta é, assim, eu acho que, vamos lá, um dos pontos do Código de Defesa do Consumidor é a propaganda enganosa de um produto, né? Quando o consumidor se sente lesado. Se por falar em deputado, pois é. Vamos falar em propaganda enganosa. Quando o eleitor vota no deputado, né? E esse deputado, né, chega lá e propõe, né, absurdos, que eu vou considerar de um lado e outro. Um absurdo, o deputado Adriano Sarney, né, propor uma medalha para o Bruno Shinoda, entregar nada contra o artista lá, acho que ele tem o mérito dele, enfim, ganha a vida dele honestamente, né? Não é isso, assim, é relevante para uma casa. E assim também com uma proposta de um outro deputado que eu não sei, que propõe homenagear o Greenwald por ter vazado os áudios lá. Não tem nada a ver com o Maranhão, né? Ambos os casos ali. O eleitor não podia lá entrar com uma ação aqui de propaganda enganosa, porque com certeza nós não votamos num deputado desse. E agora, doutor? Para ele, né, propor um tipo, né, de homenagem de uma casa, se gastar um dinheiro numa tribuna, se gastar com dinheiro de ar-condicionado, tempo, enfim, para uma coisa que realmente não vai mudar a vida de ninguém aqui no Maranhão, né? Eu lembrei do professor Raimundo agora, disse que eu não devia, mas eu vou lhe ajudar. O senhor responde depois do intervalo, que dá para pensar um pouco. A gente volta já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje falamos em direitos do consumidor e para isso falamos de uma maneira mais teórica, né? Não é? Tem uns programinhas aí que ficam lá levando cartinha. Vai, manda ver. Eu vou estender a pergunta, tirando também do pouco de deputados, por exemplo, marco muito uma campanha de Rosiana Sarney, se eu não me engano, em 94, Geraldo, que ela prometeu que ia fazer Cintina no Maranhão inteiro. Ia botar banheiro na população, inclusive vale até para o governador Flávio Dino, o Jackson lá, para qualquer governador que seja. Ele está, enquanto candidato, ele está vendendo uma coisa que ele quer fazer, né? Alguns chegam até a registrar propostas, enfim, aquela coisa toda. Caso ele não cumpra, né, não caracteriza propaganda enganosa porque ficou registrado ali. A quem o cidadão deve reconhecer? O cidadão não pode chegar, não tem mecanismos legais para enquanto eleitor, consumidor, né, e pagador dessa coisa todinha, chegar, né, vamos parar por aqui, não dá? Bem, infelizmente no âmbito, né, do direito do consumidor não, porque para que se possa entrar com uma ação consumerista é necessário haver uma relação de consumo. E essa relação de consumo, conforme diz o Código Federal, que a gente já tanto expôs aqui, falou sobre, tem que ser uma atividade comercial que tenha durabilidade, com o intuito mesmo de obter lucro, habitualidade, tem uma série de regrinhas para que se configure a chamada relação de consumo. Então, infelizmente, essa relação do indivíduo com o Estado, ela não é abraçada numa relação de consumo. Por exemplo, se o ensino numa escola não é prestado de uma forma adequada, não é uma ação que entra na chamada relação de consumo. O indivíduo com o Estado, ele não está numa relação de consumo. E se for um colégio particular? Exato. Se for um colégio particular, como ele desenvolve essa atividade comercial com caráter de habitualidade e que há ali uma contraprestação pelo serviço, aí sim, entra numa relação de consumo e aí
entra na seara consumerista. É porque o Estado fica fora, porque assim, o eleitor ele paga o imposto. Então, assim, há um desembolso ali do eleitor que vai pagar o professor, paga todo mundo, né, Geraldo? Lógico. Então, assim, só o mecanismo, o dinheiro entra de uma outra forma. O dinheiro é legalizado, né, Geraldo? Ali, né? Deu uma esquentada no dinheiro ali e tá lá. Mas, assim, não deixa de ser uma relação de consumo. Porque o Estado fica fora disso. É porque entende-se que o Estado ele não tem essa relação de empresa. O Estado não seria uma empresa, não seria uma fornecedora de bem ou serviço assim, em caráter comercial. Mas existem outras normas, outras leis que fazem com que o cidadão faça valer o seu direito. Não só o seu direito, como dos seus pares. Uma ação de probidade administrativa, ações civis públicas, ações populares, que são ações nas quais o indivíduo ou diretamente ou representado pelo Ministério Público ou os órgãos competentes, ele vai cobrar do Estado, cobrar daquelas pessoas que representam o Estado os seus direitos. Só para até ajudar o nosso telespectador, porque, por exemplo, a questão do ônibus é uma relação de consumo. Aí você vai me perguntar, mas não é uma concessão pública, então... Não. Todos os serviços, mesmo que tenham ali um papel do Estado, mas que sejam cobrados a partir de taxas, eles são cobrados como relação de consumo, porque entende-se que naquele momento ali, o Estado, direto ou indiretamente, está atuando como um agente econômico, como uma empresa. Quando ele age como empresa, ele pode ser considerado como um fornecedor. Então, se acontecer algum problema no ônibus, acontecer algum abuso de aspecto consumerista, de aspecto de direito do consumidor, dentro de um ônibus de São Luís, por exemplo, ou quando se tinha a Telemar, empresa de concessão de energia e água, há relação de consumo, porque o Estado, direto ou indiretamente, ele está sendo um fornecedor de um serviço e logo ele é um Pois é, mas no caso da educação e da saúde, né, há uma cobrança de impostos, né, e há o Estado, a contrapartida é oferecer serviço, né, que é educação, saúde e segurança. Acaba sendo uma relação de consumo, ali mesmo que indireta. Nessa mudança do código, não poderia incluir o Estado também para ser responsabilizado nessas questões? Já que é um código estadual? Não, porque o código estadual ele não pode afrontar o Código Federal. E no Código Federal, nos artigos 2 e 3, ele explica, ele determina o que é consumidor e o que é fornecedor. Então, o estadual não pode criar uma nova figura, não pode criar uma nova personalidade, um novo conceito sobre o que é o fornecedor e o que é o consumidor. Então, deixa eu fazer uma pergunta mais fácil para ele aqui, mas que eu também duvido que ele vai responder, porque eu acho que essa nem Deus. Vou aproveitar o exemplo que o doutor citou, o ônibus. Faz tempo que o senhor não pega um ônibus, doutor? Não, eu pego. Eu estou aqui até com o torcedor. Outro dia eu operei o braço, aí eu andei pegando uns ônibus aí. Doutor, acho que o senhor não lembra da sua época de UFMA. É um mais imundo do que o outro. Os caras, Natanael, nem lavam os ônibus. Já tem pelo menos Wi-Fi, Geraldo? Que Wi-Fi, cara? O Wi-Fi... Isso aí é o prefeito. O prefeito não pode... relação de custo de consumo. Tá, o ônibus é imundo, não cumpre horário, é na sorte você ficar esperando lá. Você compra a internet, é uma porrada, uma atrás da outra. Você compra uma internet que o cara diz que vai te dar não sei quantos K de velocidade, não dá 10%, pode medir lá, todo mundo fala isso. O médico, você vai lá no médico e apresenta aqui o torcicolo desgraçado, ele diz, como é que eles dizem sempre que você vai lá? É virose. Aí, ou tu melhora sozinho ou tu não melhora. Ou seja, a relação de consumo, a gente está sempre sendo estropiado, doutor. Inclui aí passagem aérea, Geraldo. Pronto. Por que não funciona, doutor? E isso acontece, não é comigo, com o Natanael, com o senhor, com o Popó, com o Juninho. Todo mundo, o cara paga não sei quantos K de velocidade de internet e não recebe. A água é um dia sim, outro não. Isso quando tem, né? Os bairros privilegiados. E aí? Parece que o código não está... Eu costumo ter uma visão bem otimista, tanto de Brasil quanto de Maranhão.
está ruim, está insuficiente. Mas está melhorando. Mas se a gente perceber ao longo do tempo o que vem acontecendo, as nossas infâncias, você é um pouquinho mais velho do que eu, você pode perceber que... O cara tem idade para ser meu neto, vem querer me sacanear aqui, Natanael. Tá, fala. Ao longo do tempo, o consumidor vem se fortalecendo aos poucos. É um processo que, infelizmente, como tem muitas barreiras, como eu falei, somente barreiras políticas, barreiras econômicas, ela sofre uma resistência dessas forças, então acaba que a gente vai engatinhando. Mas lembrar dos anos 80, mesmo dos anos 90, que o código começou a ser idealizado, depois promulgado, a própria instauração dos PROCONs, até um dia desse, muitas pessoas não sabiam nem que existia PROCON, o PROCON já tem 30 anos, né? Mais de 30 anos, então é uma batalha diária, e isso é um dos nossos pilares na comissão, que é informar o cidadão, porque a gente acredita piamente que informar o cidadão é uma forma de pressionar os nossos comerciantes, os industriais, os fornecedores de produtos ou serviços. O consumidor, enquanto indivíduo, ele tem uma responsabilidade com a coletividade, com todos os consumidores. E muita gente esbarra naquele sentimento de é só R$5, é só R$10, tu é muito chato. Se a gente não perder essa cultura de que brigar por um direito, por menor que ele possa parecer ali naquele momento, a gente não vai avançar ainda mais. Pois é, e assim, falando nisso, né, a gente vê, né, Geraldo, não é descarregando em você tem aqui, a gente acaba descarregando, né, é uma oportunidade aqui até de desabafar tudo que a gente sofre no dia a dia. Aí o cara tem culpa, aí né? O cara vem com uma resposta boa dessa, né, que está melhorando, né? Viu? Mas assim, um outro absurdo, por exemplo, preço de supermercado. É um tal de R$1,99, R$3,99, R$2,97. Ah, já é o marketing, né? Rapaz, tu não encontra Geraldo, assim, R$1,95, nem fechado. É só moeda quebrada. E assim, ninguém faz nada, chega lá, não tem troco. A mulher chega lá, não tem, eu só levo um bombom, só levo não sei o quê. E se você não levar, você não vai ter, você vai passar constrangimento, até porque esse advogado está fazendo confusão por causa de 2 centavos. Só que de 2 e 2 centavos, né, no final do dia lá, né, o dono do supermercado, dono de farmácia, dono, tudo isso ali, então, é uma técnica clara, uma estratégia declarada, né, de tomar os centavos do consumidor e ninguém faz nada. A lei diz lá que não, tem que ter o troco sim, mas vai lá, vê se tem, Geraldo. Né? E aí? Pois é justamente essa reação que o consumidor não pode ter. Ele não pode se sentir constrangido porque ele vai ser, teoricamente, o chato. Se a gente tiver uma consciência, fomentar essa consciência de coletividade consumerista, de consumidores, digamos assim, inconformados, a gente pode chegar num momento, que seria um momento ideal, que quando você estivesse brigando por esses 2 centavos, eu que estou na fila não vou estar impaciente, não vou estar chateado. Eu vou estar pensando, é isso mesmo, vamos colaborar, cadê o troco? Para a gente não deixar... Mas eles contam justamente com isso, né? Com essa pluralidade de discurso, né, Geraldo? E por que eles não lavam os ônibus? Cara, lavar o ônibus, enfim, acho que acabou o tempo, acho que nem dá por bloqueio, né, Natanael? Dá não, Geraldo. Então, quer dizer que a população maranhense pode contar com a OAB para tentar melhorar um pouco, doutor? Não, 100%. Quero agradecer a sua presença aqui. Pode deixar a sua mensagem final. Bem, a população pode contar com a gente 100%. Procure a comissão, procure seus membros. Eu deixo aqui meu contato, por exemplo, de Instagram, sfmelo13, repetindo, sfmelo13. Deixe a sua dúvida, fale com a gente, nos procure os membros, procure o presidente também, Hugo Assis Passos, o nome que ele usa no Instagram. Nos adicionem, nos procurem, porque a gente vai pegar cada demanda e tentar trabalhar com o maior carinho possível, com o maior afinco para resolvermos, porque cada ação dessa, cada atuação que a gente tem dentro desse espectro do direito do consumidor, a gente vai estar fortalecendo todos nós consumidores, porque consumidores somos todos nós. Com certeza. Continue na luta, né? Acho que a luta é importante, como a gente sempre diz aqui, né, Geraldo? Acho que o importante é ter sempre pessoas ali aptos e prontos a defender a comunidade, defender o cidadão,
no que ele precisar, porque a luta é desigual. É verdade. Obrigado ao senhor e à senhora que estiveram conosco. Espero que tenha ajudado um pouco. Como o doutor falou, todos nós somos consumidores. E acho que todos nós, todos os dias, somos lesados enquanto consumidores. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Até amanhã, que estará melhor.